Oi, pessoal, eu não sei por que o vídeo anterior cortou de repente. Eu estou gravando do celular e no celular e eu não sei por que ele pifou. Eu sei que ontem isso já me deu problema porque o celular tem um limite de 30 minutos para gravação. E eu estava esperando terminar tudo em 30 minutos. Ele com 3 e pouco parou. Vamos continuar daí. Então o Antonin se incomodava com isso, o Antonin Arthur. Ele dizia, tá, se eu não consigo dizer com precisão o que eu estou sentindo efetivamente, como é que o pessoal de teatro pretende ser acreditado? E, e isso muito o incomodava, né? Porque você tinha o quê? Tirando os experimentais de vanguardas, você tinha o grande teatro, o teatro de alta qualidade, que as pessoas frequentavam mais assiduamente, que não era experimental, era teatro naturalista, em que se pretendia que tudo aquilo fosse verdade. E o Arthur falava, não é. Não é, o cara não sabe nem para ele, como é que ele vai saber pro personagem? Entendem? Aí, um belo dia, em 1931, ele foi ver um negócio lá, uma exposição, chamava Exposição Colonial. A França tinha colônias espalhadas pelos 4 cantos do mundo, e como outros países que tinham colônias, de vez em quando era bom fazer uma feira para mostrar o que era, o que as colônias tinham, como é que funcionava, o que tinha lá de comida típica, ou de matérias-primas, ou de costumes, danças, etc., para justificar, por exemplo, o envio constante de soldados para as colônias. Aí tinha lá essa exposição colonial, e o Arthur foi ver. E ele viu um pessoal de Bali, a ilha de Bali, que hoje pertence à Indonésia, lá no Sudeste Asiático. E o pessoal do teatro balinês, teatro de Bali, eles seguem uma linha que é tributária, descendente do teatro hindu. Atenção, hindu não é quem nasce na Índia. Quem nasce na Índia é indiano. Hindu, com H no começo, é o nome da religião, hinduísmo. Então, o teatro hindu é um teatro que tem a ver com religião. Esse fone de ouvido, ele deixa entrar um fiozinho de cabelo e ali eu começo a mexer, ele começa a coçar lá dentro. Mas estamos em quarentena e eu não vou cortar mais o cabelo. Eu acho que nunca mais. Não sei. Então, aí ele foi ver. E o teatro hindu e o seu descendente, teatro balinês, é fortemente ligado à religião. E eles têm lá suas centenas e milhares, seus milhões de deuses, divindades de todo jeito e tal, e suas sagas. E o que é mostrado no teatro são as lutas entre deuses, ou entre deuses e demônios, ou entre príncipes que estão a serviço de deuses e ou demônios, e etc. E tal. Então, ninguém em cena ali é um cara que está passando na rua. Aí o Arthur vai assistir isso daí e fica alucinado. Ele falou, é isso que eu quero. Esses caras são... É um príncipe enfrentando demônios. O cara que está fazendo o príncipe acredita que ele é o príncipe escolhido pelos deuses, e os caras fazendo o demônio
demônios acreditam que cada um deles acredita que é um demônio. E eles lutam. E a luta só não degringola, só não degenera em morte e tal, porque os demônios sabem que serão vencidos pelo príncipe escolhido dos deuses. E o príncipe escolhido dos deuses sabe que vai ganhar. Mas em ambos os lados eles têm que demonstrar coragem e espírito de luta. E o Arthur fala, é isto. Então ele capta desse teatro um substrato religioso, de fé, de comunhão. É claro que os franceses que estão assistindo isso em Paris, em 1931, não têm a mais remota ideia de qual seja a religião lá de Bali. E nem isso interessa diretamente ao Arthur. Interessa a postura desses atores em cena. E Arthur começa a escrever a respeito de como deveria ser esse teatro. Isso resulta num livro que é publicado, terminou bem antes, mas foi publicado em 1938. Esse livro é a base da teoria arturiana. Esse livro se chama O Teatro e Seu Duplo. Le Théâtre et son Double. E aí ele diz como deve ser a formação do ator, como devem ser ensaios, como deve ser o corpo, a voz, etc, etc. E ao conjunto da obra, ao conjunto da sua ideia, ele dá o nome de Teatro da Crueldade. Eu vi um idiota uma vez, lá em São Bernardo, ele vinha de São Paulo para dar uma oficina em São Bernardo, era um panaca total. E este cara veio dizendo que iria trabalhar Arthur. A oficina dele ia trabalhar Arthur, e os diretores de teatro amador de São Bernardo que escolhessem o que queriam trabalhar, porque seria aí um final de semana em que se demonstrariam várias linguagens e tal. Eu e mais uns amigos já pegamos Brecht ali mesmo, que era o de nossa predileção, ainda é para mim, minha predileção. E o cara falou, vamos trabalhar Arthur. Eu tinha lido a respeito, eu nunca tinha visto isso encenado. O cara, isso num teatro, era o principal teatro de São Bernardo do Campo, Teatro Cacilda Becker, teatro lotado, porque foi uma oficina de teatro que envolveu todos os grupos de teatro amador da cidade. E então estava lotado, absolutamente lotado o teatro, dos parentes das pessoas que faziam teatro amador. Estou falando aí de começo dos anos 80. Então, tinha gente ali, muita gente, que estava entrando no principal teatro da cidade pela primeira vez na vida. Era uma gente, você percebe, você lê isso no corpo das pessoas, elas ficam intimidadas pelo ambiente. E aí, tinha uma hora e todos os grupos tinham esquetes. Então, um grupo trabalhava simbolismo, outro trabalhava teatro épico, que era o nosso caso, outros trabalhavam surrealismo e tal, e eles foram trabalhar Arthur, Crueldade. Aí tinha uma cena em que ficava este infeliz aí que deu oficina na plateia com uma tabuinha larga assim, com, sei lá, 60 centímetros de comprimento, e um cara lá do palco atirava nele ovos cozidos. E o cara catapimba, como se estivesse jogando beisebol, voava ovo cozido na plateia toda. A plateia sem entender porra nenhuma. E um ovo ele errou, o cara veio rolando até perto do meu pé, eu estava na fileira do corredor, a uns 5 metros atrás do cara. Eu peguei esse ovo na mão. Aí uma amiga que estava comigo falou, Vardy, o que você vai fazer? Eu falei, não, ele pode interferir na vida das pessoas como ele quer. Conforme a intervenção acontecer na minha vida, eu vou agir como eu quiser também. Então, se voar ovo cozido para cima de mim, eu vou pegar este ovo cozido e vou arrebentar na nuca dele. Você arrumou uma briga, mas essa é a intenção. Porque eu tinha lido, Arthur, e não era nada disso que eu estava vendo. O que eu estava vendo, o cara entendeu. Estou contando essa história para frisar a palavra crueldade.
o cara entendeu crueldade como sendo agressividade, uma coisa que faça com que você agrida a plateia. E não é nada disso. Na verdade, embora apareça também alguma dose de agressão à plateia, a crueldade não é para com a plateia. A crueldade era para com a atriz, para com o ator, que tem que se despir de toda a sua vaidade, de todo o seu ego, de tudo aquilo, aplauda-me porque eu sou maravilhoso. Como diria Stanislavski, ame a arte a você, em você, não a você mesmo na arte. E o que você busca com a plateia, com esse gesto de extremada humildade da atriz e do ator, que se apresenta de uma maneira absurdamente despojada de vaidade, de ego e etc. O corpo do artista está a serviço do teatro, está a serviço do espetáculo. Então, nessa hora o seu personagem está nu. Não há vaidade nisso. Vou me apresentar nu, então eu quero estar sarado e gostoso. Não, você não está fazendo show erótico em boate. Não peguei água. É só um restinho. É um despojamento. Seu personagem estará nu. A gente sempre fala isso, né? Fala, não, porque o ator está a serviço do espetáculo. Se precisar, ele tira a roupa. Achando tolamente que tirar a roupa é um puta de um rasgo de sacrifício e generosidade. Tão banal isso. Você tira a roupa se você tiver que tirar. Eu já dirigi peça na fundação em que cabia, numa determinada cena, porque eram garotas fazendo um ritual ali para... Todas elas estavam atrás do ritual para arrumar namorados, tipo simpatias de Santo Antônio. É na peça As Bruxas de Salem. Mas tinha uma que estava fazendo o ritual ali para arrumar um amante, porque o homem que ela queria era um homem casado, com quem ela já não era mais virgem. Estou falando do começo do século XVII. Isso era muito sério, numa sociedade religiosamente puritana e tal. Então, quando ela dizia que ela queria o homem casado, dizia o nome dele, ela deixava o seu vestido cair. E ela aparecia nua. Porque ela não queria um namoradinho, ela queria sexo. Então isso explodia. Era uma cena que se fazia meio na penumbra, porque eu não queria ficar mostrando uma menina pelada para as pessoas. Essa era, aliás, era a primeira cena da peça. Ou no conjunto, não era a primeira cena, mas era no conjunto da primeira cena. E já vi muito nu bobo, que não precisava ser, mas é de alguém que quer parecer ousado, porque isso não é ousadia. Tirar roupa é fácil. Se me disserem tira a roupa, por quê? Ok, entendi, vou lá e tiro, sem problema. Se me disserem, então, agora você vem de lá até aqui, de roupas, pode estar vestido um capote, vem de lá até aqui lambendo o chão. Peraí. Não, aí é nojo. Você vai ter que me provar que é de fundamental importância eu lamber o chão e eu vou querer limpar esse chão. Entenderam? Deve ter
eu duvido que tenha que tenha aqui me assistindo um grupo de pessoas. Deve ter uma pessoa por vez assistindo. Então, aqui entre nós, esquece de tirar a roupa. O que é que você não faria em cena? Você defeca na frente de qualquer um? Evacuar, fazer cocô, você faz na frente de qualquer um? Você faria isso em cena? Não é fingir, é fazer. Pois uma peça do Arthur, um texto do Arthur, uma peça chamada Para Dar um Fim no Juízo de Deus, tem uma cena que tem lá, né, neste momento, o personagem demonstra seu total desprezo pela plateia. Isso estava sendo montado pelo Teatro Oficina de São Paulo, direção do Zé Celso. Zé Celso Martinez Correia para os registros. E aí Pascoal da Conceição era o ator. E eles estavam fazendo leitura de mesa, quando fica todo mundo em volta de uma mesa com o texto na mão, lendo para entender o texto. E aí, mas como assim demonstra o desprezo? Ele cospe na plateia? É um jeito de demonstrar desprezo. Mas veja, aqui ele demonstra seu total desprezo pela plateia. Quem nos contou isso, quando digo nós, alunos e professores da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, num dos nossos festivais, nós trouxemos várias pessoas para falar de teatro, e uma delas era o Pascoal da Conceição. Quem assistia Castelo Rá-Tim-Bum lembra do vilão doutor Abobrinha, professor Abobrinha. Abobrinha. É esse ator. E ele contou pra gente que, tá, mas o que é desprezo para você? E para você, e para você. E aí começaram a viajar na ideia, até que alguém falou, poxa, quando eu estou... Não é só desprezar, é desprezar totalmente uma pessoa. Quando eu estou desprezando totalmente uma pessoa, eu estou cagando para essa pessoa. É isso aí. Pascoal, você vai cagar em cena. Ok, procede. A partir daí, as leituras de mesa eram feitas com um balde. Traz um balde para mim. Deixava um balde de plástico ali do lado. Quando chegava nessa hora, ele abaixava as calças e tentava evacuar ali. Foi tanto treinando que ele fazia isso em cena. E isso é uma coisa muito reservada, muito íntima. Por isso que o local onde tem o vaso sanitário é chamado de privada. E ele fazia isso. Não é todo mundo que tem esse tipo de despojamento. Isso vai exigir da atriz, do ator, um sentido de comunhão com o espetáculo que vai procurar causar a mesma sensação na plateia. Essa comunhão, então, vai unir palco e plateia. Vaidade vai para o saco. Dói fazer isso? Um monte. Daí a crueldade. Isso é Artaud. Artaud influenciou grandes pensadores do teatro contemporâneo, como um polonês chamado Jerzy Grotowski, que criou lá nos anos 60, na Polônia, na época que a Polônia era um país da cortina de ferro, né, de economia planejada, socialista e tal. Ele tinha um teatro laboratório que não vivia de bilheteria, todo mundo ali, ator, diretor, o faxineiro, o porteiro, todo mundo era funcionário público. E todo mundo ganhava salário certo no fim do mês, venha ou não venha público. E o Grotowski escreveu um livro a partir das suas experiências chamado Em Busca de um Teatro Pobre. Não estava falando de pobreza de recursos. Ele estava falando de pobre de vaidade, pobre de ego, etc. Ele pegou lá as ideias do Artaud e leu-as, e trabalhou-as, e empregou-as do seu jeito.
um cara que era um cara apareceu lá para ser aluno do Grotowski, um italiano chamado Eugenio Barba, que saiu da Itália e foi para a Polônia para estudar com o Grotowski. O curioso é que a Polônia socialista acabou, o mundo socialista acabou e tal. O Grotowski sai lá da Polônia e vai trabalhar num teatro-estúdio na Itália. E o Eugênio Barba, que estava com o Grotowski lá na Polônia, vai para a Escandinávia, vai para a Suécia, se eu não me engano, onde ele monta lá um grupo chamado Odin Theater, Teatro Odin, né? E vai continuar lá suas pesquisas também nessa mesma linha. E aqui no Brasil, o Teatro Oficina, aqui de São Paulo, trabalha nessa linha. Os Sátiros, aqui de São Paulo, também tem um trabalho que segue mais ou menos essa linha, todos com pesquisas muito próprias, mas que você percebe que o cara tomou um golinho lá na fonte do Artaud. Tá? Eu falei que o Artaud entrou e saiu de manicômios durante boa parte da sua vida, e quando ele morreu, ele estava no manicômio. Ele morreu em 1948. Ele passou, portanto, o livro dele saiu em 38, ele morreu em 48. Ele passou, portanto, os anos de 39 a 45 sem poder experimentar muito bem o seu teatro, porque a França estava envolvida na Segunda Guerra Mundial. A França não, né? O mundo inteiro estava envolvido na Segunda Guerra Mundial. Foi depois da guerra que, que as ideias dele passaram a ser mais divulgadas e etc. São bem interessantes. Eu particularmente vejo nelas um problema, que é você conseguir fazer com que a plateia tenha esse desprendimento e queira uma comunhão. Muita gente, muita gente, a grande maioria do público, vai ao teatro não para, como direi, melhorar-se, mas vai em busca de entretenimento só. É a antessala da pizza. O cara vai ao teatro, sai dali e vai comer uma pizza. Então é só um entretenimento. Quem faz só isso sai perdendo. O Brecht previu isso. Né? Então o Brecht coloca as coisas para você sair de lá conversando sobre a peça. Se vai assistir as peças no sábado, você vai conversar. No domingo tem almoço na casa da avó, você vai no almoço. Na segunda-feira você vai no trabalho, você vai estar discutindo a peça. Que essa é a ideia do Brecht. O Artaud não. As coisas para o Artaud eram experiências muito pessoais. E eu sei que, por exemplo, os espetáculos do Oficina, eles têm um público cativo. Isso falando do pessoal do Brasil inteiro, Oficina é um teatro histórico, uma companhia histórica aqui da cidade de São Paulo. E eles têm um público cativo, um público que vai para ver os espetáculos da Oficina, que não perde um espetáculo. Espetáculos que duram 4, 5, 6 horas de duração. Duram 5 horas de duração. Você entendeu? Aí eu falei de guerra. Assim que a guerra acaba, em 45, as pessoas começam a sair dos escombros, se limpando, pô, e agora o que a gente vai fazer? Como é que se reconstrói o mundo? Uma das tarefas nessa reconstrução do mundo, e eu já estou fazendo a transição para o próximo assunto, uma das tarefas é tentar entender o que aconteceu. Porque não basta dizer acabou a guerra. Mesmo o cara tendo assinado o armistício lá na Alemanha, em maio, e lá no Japão, em agosto, setembro de 45, até chegar no cara que está lá na linha de frente, que está desesperado, demora uns dias. Assim, a guerra terminou em maio, tinha cara que em setembro ainda estava dando tiro.
Na França vai acontecer, e a França teve uma série de problemas com a guerra, mais que os outros países. A França foi tomada. Né? Hitler esteve em Paris, na Paris ocupada. Né? O Arco do Triunfo, as tropas nazistas desfilaram sob o Arco do Triunfo. Houve uma série de franceses, criou-se um termo para isso, que colaboraram, eram os colaboracionistas, que colaboraram com a ocupação nazista. Teve francês que se tornou voluntário, isso não é ali em Paris. O cara se engajou no exército alemão e foi lutar lá na frente russa, porque acreditava na ideia. Então, os perrengues que a gente passa no Brasil de hoje, estou falando no dia 15 de junho de 2020, os perrengues que a gente passa no Brasil hoje, que você fala, mas como é que pode ter alguém que é a favor do fascismo? Eu vi hoje na internet um cara segurando uma placa numa manifestação pró-fascismo aqui no Brasil, e na faixa que ele estava segurando, era só ele, eram 2 pauzinhos e um cartaz aqui no meio, que dizia, fake news não é crime. Tá? Então, é a verdade que se inventa. Então, esses perrengues aqui no Brasil não são privilégio nosso. Isso já aconteceu em outros países, em outras épocas. É que isso, para o resto do mundo, é uma história que já passou há 70 anos e a gente está vivendo isso agora. E não é divertido. Não, pega muito mal. É muito ruim. Pois bem, lá na França teve colaboracionista. Que achou que, olha, já que os nazistas tomaram Paris, que bom. E os alemães não tomaram a França inteira. Porque eles nem teriam soldado para tomar a França inteira. E havia uma resistência francesa. Então você está num país extremamente orgulhoso, que a gente acha que só alemão e inglês é assim, mas os franceses são orgulhosíssimos de serem franceses. Esse país foi tomado, foi subjugado, tipo bota na cara, entendeu? A bota pisando a cara do francês no chão. E tinha francês apoiando isso, entregando essa cara da resistência, ou alma suspeita, leva, entregando para o alemão. Foi feio o negócio, foi feio. Muitas moças que se engraçaram com soldados nazistas e foram super bem tratadas pelos nazistas. Muitas delas eram prostitutas, mas muitas não eram, não. Não eram prostitutas, mas agiram como prostitutas dos alemães, dos oficiais alemães, para serem bem tratadas e tal, achando que aquilo ali era para sempre. E um dia acabou. E a França estava com com o osso atravessado na goela. E agora? O que explica as coisas que aconteceram aqui? Essas mulheres que se tornaram amantes de oficiais alemães, elas tiveram cabeça raspada. Raspada na tesoura, não é raspada bonitinha, raspada na tesoura, cabelo todo estraçalhado, picotado, e elas desfilando de combinação, de anágua e sutiã, então roupa de baixo, desfilando nas ruas, sendo cuspidas, população cuspindo na cara delas, porque elas eram umas prostitutas, umas vadias que se entregaram aos alemães. E teve o outro lado, teve a resistência. Então, de repente, todo mundo virou herói da resistência. E agora?
temos os colaboracionistas e temos a resistência. O vídeo vai acabar e eu já volto para dizer o que aconteceu.